Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs nessa manhã de domingo, onde nós nos reunimos aqui, mesmo que de forma virtual. Graças a Deus temos esse recurso para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar e conhecer a tua palavra. Que sejamos orientados e dirigidos pelo teu Espírito nessa manhã, que a tua palavra venha fazer morada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nossa lição de hoje nós vamos falar de Maria. O texto da nossa lição é Maria, uma mulher agraciada. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler o trecho que está dos versículos 26 até o versículo 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o reino de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que dizia um ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Na trajetória da vida de Jesus, algumas pessoas se destacam por sua grande relevância e participação na missão recebida pelo Filho de Deus. Entre essas está Maria, escolhida para ser a mãe do Salvador. Nesse estudo, veremos que Maria compreendeu não somente o seu papel de mãe, mas também de serva, e por isso tornou-se discípula do Senhor. Lucas nos apresenta o anúncio do nascimento de Jesus feito pelo anjo Gabriel a Maria. Ela era uma jovem virgem da Galileia que estava prometida em casamento a um homem da descendência de Davi, José. Os 4 evangelhos e a carta aos Gálatas relatam o nascimento, a encarnação do Filho de Deus. Alguns desses relatos são mais sucintos, como Marcos, que apenas menciona Jesus Cristo, Filho de Deus. João, que não relata o nascimento de Jesus, mas enfatiza a sua divindade, apesar de estar encarnado na realidade humana. E Gálatas, que declara que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mateus e Lucas, no entanto, são um pouco mais detalhados. Vejamos, né?
Mateus nós encontramos a genealogia de José, né, que conclui José e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, né? E Mateus narra o nascimento de Jesus, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Aí vai narrando, né, a preocupação de José de não difamar Maria, e aí ele recebe um sonho, um anjo que diz para ele, né, que Maria dará à luz a um filho, né, e que ele deveria pôr o nome, né, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dela. E diz ainda que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, Mateus já vai narrar um pouco mais do que Marcos e João, né? Mateus narra ainda a visita dos Reis Magos e narra ainda a visita do anjo a José, mandando que ele fosse para o Egito, porque Herodes pretendia matar a criança. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, depois que o Herodes tinha morrido, daí 2 anos, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para sua terra. Então José obedece ao anjo e eles vão embora e permanecem lá até a morte de Herodes, que queria matar o menino. Então Mateus vai entrando um pouco mais no detalhe. Lucas narra o anúncio, né, do nascimento de Jesus, que foi o texto que nós lemos, né? E depois ele fala, eis que conceberás e darás um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, esse será grande, chamará filho do Altíssimo, de novo, né, o mesmo texto. E o Senhor dará o trono de Davi a ele, seu pai. E o seu reinado não terá fim, né? Então nós temos aí uma narrativa que nós lemos aqui no texto de Lucas 26, né? E aí narra o nascimento de Jesus, de José e Maria, que saem porque eram da descendência de Davi, tem que ir a Belém para o recenseamento, e nessa ida para Belém nasce Jesus, né? E diz o texto que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura. Percebe-se que a maioria dos escritores procurou enfatizar que a encarnação de Jesus se dá por meio do corpo da mulher, por meio da gestação em parto. Jesus ia nascer como homem, teria que ser, né, da maneira como os homens nascem. Contudo, é no Evangelho de Lucas que o nascimento virginal de Jesus é mais destacado, como a presença da mãe junto a ele. Maria é mencionada na Anunciação, na visita a Isabel, onde ela entoa o Magnífico, um texto lindíssimo que a gente encontra aí no Evangelho de Lucas, né? Ela está com José, vai com José, né, lá para Belém. Na viagem dos pastores no templo e diante de Simeão. Nós encontramos vários momentos em que Maria está presente na vida de Jesus, né? Lucas narra sua visita a Isabel, a sua prima, e a narrativa é feita assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Davi, e entrou na casa de Zacarias, que era o pai de João Batista, e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre.
E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha já o reconhecimento da criança que nem tinha nascido como o seu Senhor. Lógico que foi isso pela direção do Espírito Santo, né? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí nós encontramos depois, né, o texto do Magnificat, que eu recomendo que todos possam ler, está em Lucas capítulo 1, dos versículos 46 ao 56. Não vamos ler, porque o nosso tempo também é limitado, né? Maria vai estar presente, lógico, na visita dos pastores, né? Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Nós vamos encontrar, né, diante de todas essas coisas que vão acontecendo, né, com a gravidez de Maria, um texto que eu gosto muito que diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração, né? No tempo adequado, José e Maria vão ao templo, né, levar o menino para ser apresentado, né? E Simeão, né, um homem de Deus que esperava a redenção de Israel, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo enquanto os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que lei ordenava. Então, os pais de Jesus, José e Maria, levam o menino. E eles ficaram admirados com aquilo que Simeão falou a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Nós vamos encontrar ainda Maria, né, na ida do casal para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Ocasião em que eles perdem o menino, né? E depois de 3 dias voltam e descobrem Jesus lá falando com uns outros. Voltaram para eles, para Nazaré, e era ali submisso. Sua mãe, de novo o texto vai falar, guardava todas essas coisas no seu coração, né? Maria está junto com a sua família e vizinhança, né, nessa peregrinação, né? Vai aparecer depois, mais para frente, num texto narrado por Lucas, em que Jesus está num lugar e alguém chega e diz: estão aí a sua mãe, os seus irmãos, né? E Jesus fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mesmo sabendo que estava sendo visitado por um anjo de Deus, Maria perturbou-se. Nós vimos a narração. Quem não se perturbaria? E pôs-se a pensar no que significava essa saudação. A saudação a Maria aponta uma situação constrangedora, pois normalmente a mulher não era saudada em Israel. A mulher era nada naquela época. A saudação nos diz que Maria é destacada. A graça de Deus caiu sobre Maria, a saudação, o Senhor está contigo, confirma a escolha de Maria e lhe fala na proteção e no amparo de Deus. Maria não era uma mulher qualquer, né? Por isso ela é chamada de agraciada. Quantas mulheres não havia em Israel e ela foi a escolhida. Somente depois de entender que fora agraciada por Deus com o dom do Espírito Santo, né? Mateus, para gerar em seu ventre o Filho do Altíssimo, é que ela pôde render-se à vontade do Senhor, aceitando a sua palavra. Essa é a parte mais importante de toda essa caminhada aí da gravidez de Jesus, da geração de Jesus, que é esse versículo 38 que nós lemos. Aqui está a serva do Senhor que cumpre em mim, conforme a tua palavra. Embora a mensagem trazida pelo anjo Maria tenha sido grandiosa, e foi, né? Gerava certa preocupação, pois Maria e José ainda não eram casados, não haviam coabitado ainda, eram comprometidos. E Maria, e achar-se grávida fora de um casamento certamente traria consequências para a mulher.
Perante a lei judaica, a gravidez seria uma prova, né, de adultério, o que permitia o direito da noiva ser julgada e condenada, mesmo diante de tal risco, ela aceita a missão que lhe foi conferida. Maria escolhe, desde o princípio, crer no Senhor. E seu canto de adoração mostra uma mulher de fé, decidida a crer e honrar o Deus de seus pais, que a escolhera para uma tarefa grandiosa, mesmo que isso fosse incompreensível para ela e pudesse colocar em risco sua reputação. Sua postura foi de submissão e disponibilidade diante da grandeza do que lhe era proposto. Apesar das implicações humanas da circunstância, após ser acolhida por José, tornou-se uma mãe dedicada e zelosa com a vida do seu filho, né? Mas logo reconheceu a autoridade que ele tinha como filho de Deus enviado ao mundo. Maria colocou sua vida à disposição do Senhor e é apresentada nas Escrituras como a mãe e discípula de Jesus que serve para nós como um modelo de fé, obediência e de humildade. Ela nunca se posicionou em momento nenhum como alguém mais importante do que os outros, que era a mãe de Jesus. Um exemplo de fé, porque o susto causado pela notícia da gravidez repentina não impediu Maria de assimilar a grandeza da mensagem anunciada e perceber que ela estava diante do cumprimento de uma grande promessa divina. O povo esperava o nascimento do Messias há séculos. Aquela que iria mudar o destino da humanidade, e mudou. Pois como registrou o evangelista Mateus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diante da perplexidade dos fatos, o anjo lhe declarou, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como quem conseguiu descansar seu coração na promessa de Deus, Maria creu e aceitou que Deus cumprisse nela sua vontade. Muitas vezes, diante da perplexidade dos fatos que nos assustam, somos tentados e tentados a nos preocupar com o que poderá acontecer. Indagar a Deus não é errado se estamos em busca de uma resposta que direcione nossa vida. Né? Maria questionou, como assim? Não é? Eu não conheço o varão. Ainda que o Senhor coloque diante de nós tarefas que nos pareçam incompreensíveis, temos o desafio de aceitar os seus propósitos para nós. Mesmo correndo o risco da incompreensão das pessoas ou situações complicadas, precisamos agir com fé, assim como fez Maria. Diante das nossas inquietudes, se buscarmos a Deus em oração com o propósito de entender sua vontade, ainda hoje podemos ouvir o Senhor nos dizer: o Senhor é contigo, não temas. Maria é um exemplo de obediência. Ao ser informada que havia sido escolhida para gerar em seu ventre o Filho de Deus, Maria não se preocupou com o que poderia vir a acontecer com ela, com o seu próprio corpo, nem durante a gestação, muito menos caso fosse denunciado pela gravidez fora do casamento. Ela não se preocupou com nada. Ela entendeu bem aquilo que o anjo disse para ela: não temos. Também não se recusou a dar à luz àquela criança, nem quis ter o direito de escolher o nome do seu bebê. Maria ouviu tudo atentamente o que o anjo falou para ela, nós vimos aí no texto que nós lemos, e se propôs a obedecer. O profeta Samuel ensinou que a obediência é melhor do que atos de sacrifício. A obediência revela o nosso temor e dependência de Deus. Quando obedecemos, permitimos que a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, se cumpra em nós e através de nós. Né?
O nosso irmão Wilson, ele falou assim que o Espírito Santo age em nós e através de nós, é isso, né? Isso nos permite alcançar as promessas de Deus para nós e para o seu povo. Maria é um exemplo de humildade. Ao compreender o que Deus tinha para a sua vida, Maria aceitou que Deus manifestasse por meio dela o seu poder e cumprisse a sua promessa. Promessa que está lá em Isaías 7:14. Colocando-se dele como uma humilde serva. Eis aqui a serva do Senhor. Ao dizer aqui está, Maria revelou sua atitude de redenção e entrega. Não somente naquele momento e para aquela ocasião, mas para uma entrega total de quem teve fé e confiou e por isso consegue entregar também o futuro a Deus. O caminho da humanidade não é um caminho tão simples ou fácil. Olha o que nós estamos vivendo, né? Ele exige submissão, entrega, renúncia, porque a humildade faz de nós servos e servas de Deus. Assim como a fé e a obediência, ter um coração e atitude humilde nos dá acesso ao coração de Deus. Pois como disse o salmista, coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Salmo 51, versículo 17. A humildade de Maria se manifesta também na sua postura diante do filho, quando esse passou a ser seu mestre e senhor. Embora tivesse sobre Jesus a autoridade de mãe, Maria se submeteu a ele como seu senhor. Isso tem bastante a nos ensinar no caminho dos relacionamentos. Respeitar e ouvir quem está em posição de autoridade, independente da idade ou de laços familiares. Eu não consigo chamar a pastora Rosana, que tem idade para ser minha filha, até porque eu tenho um filho mais velho que ela, de você. Porque ela é autoridade eclesial. E a ela eu devo respeito. Todos nós devemos respeito, né? Maria colocou sua vida à disposição do reino de Deus, acompanhando Jesus não somente como uma mãe cuidadosa, mas como sua discípula, estando presente em muitas ocasiões e permanecendo fiel, mesmo depois da sua morte. Em companhia de outros discípulos e discípulas, continuou seguindo Jesus em perseverante oração. Nós vamos achar Maria reunida com eles no cenáculo, lá em Atos 1. Capítulo 14. Colocar a vida à disposição do reino de Deus, permanecer fiel aos ensinos de Jesus e perseverar na oração. São atitudes que de igual forma fazem de nós discípulos e discípulas do Mestre amado. Além disso, cabe a nós, como igreja de Cristo, dar continuidade à missão que Jesus confiou a milhares e milhares de pessoas ao longo de tempos. Dentre essas pessoas, Maria, que com humildade, fé e obediência ofereceu-se como seguidora e discípula de seu filho, na melhor demonstração de que era humano como tal, também necessitava de salvação. Maria certamente vivenciou muitas das alegrias e preocupações que a maternidade propicia. Contudo, conservou no seu coração, a certeza de que, sendo Jesus o Filho de Deus Altíssimo, ela precisaria olhar para ele também como seu Salvador. Mesmo sem compreender muitas coisas, guardava os acontecimentos em torno do seu filho em seu coração, né? Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, escreve o evangelista Lucas. A vida dessa mulher tornou-se assim exemplo de abnegação, dedicação e fé pelas escolhas que fez ao decidir exaltar o Cristo através da sua vida. Ser discípula e discípulo de Jesus exige dedicação e renúncia.
Exige segui-lo em todos os momentos fáceis e difíceis, na alegria e diante da morte. Quando será possível também hoje que o filho e a filha de Deus se tornem um servo ou serva abençoada do Senhor, como foi Maria? No dia em que o filho e a filha de Deus se entregarem a seu Deus, como fez Maria, de forma tão crente, renunciando tanto a si mesma, tão disposta a sofrer, tão redida, tão obediente, tão alegre, para o que der e vier na morte e na vida. Por isso, filhos e filhas de Deus, não se intrometam nos planos de Deus, né? Não lhe prescrevam mais nada, nós não temos nada que nos interferir ou querer dizer para o Senhor o que ele tem que fazer. Contudo, temos que permitir que todos os anseios de Deus, toda a sua alegria, sua honra, sua bem-aventurança passem a ser os que os mandamentos e as promessas dele se cumprem em cada um de nós e através de nós. E que ao morrer possamos declarar ainda com o último hálito: aqui está teu servo, tua serva, faze comigo como queres, e o que tu queres. Jesus Cristo há de crescer nas pessoas em cujo íntimo estiver esse pensamento, na proporção em que tudo que é próprio diminuir cada vez mais. Maria tornou a cobrir de honra a mulher. A incredulidade de Eva trouxe pecado e morte. A fé de Maria, no entanto, ajudou para que viesse aquele que redime do pecado e da morte. A honra da fé perante Deus e todos os filhos e filhas de Deus, e o opróbrio da fé perante o mundo incrédulo. Em todos os tempos, né? A última palavra dos lábios de Isabel, que se tornava mãe de João, foi: o Senhor anulou o meu opróbrio. Maria, desde o início, estava disposta a tomar sobre si o opróbrio, mas levar até o fim aquilo que o anjo de Deus tinha dito que aconteceria com ela. Não importava o que poderia acontecer com ela, né? O quanto ela poderia ser taxada, né? Ou humilhada, ou desprezada. Ela disse ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E ela fez de fato aquilo que ela falou. Para a gente pensar um pouco ao longo dessa semana, e talvez da nossa própria vida, o que a vida de Maria nos ensina sobre o nosso envolvimento no projeto de Deus. Eu quero deixar essa pergunta para os irmãos e para as irmãs. O que a vida de Maria nos ensina sobre o nosso envolvimento no projeto de Deus? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos agraciando, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós nesse domingo, em todos os dias, muito especialmente nesses tempos de pandemia, né, e de tanta dificuldade que nós estejamos vivendo. O Senhor abençoe a nossa vida. Guarde-nos e proteja de todo mal. Guarde a nossa casa, os nossos filhos. Guarde, Senhor, os nossos irmãos, a nossa igreja. Tenha misericórdia, Senhor, do mundo que está passando por um período tão tenebroso. Nós confiamos em Ti. Queremos que o Senhor cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.